Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para trazer algumas dicas e orientações de como às vezes proceder na coleta de dados para análise setorial. Então esse é o nosso principal objetivo com esse pequeno vídeo de agora. Então vamos lá. Fazer a coleta de dados geralmente não é a parte mais complexa que existe numa pesquisa de mercado ou numa análise setorial. Eu entendo que a parte de análise, às vezes, é a parte mais complexa, mas, às vezes, geralmente, a parte de coleta de dados é a parte mais trabalhosa, por diversos fatores. Um deles é porque nós ficamos à mercê e dependemos do interesse e da empatia com as outras pessoas, né? Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Vamos lá. Quando vocês vão fazer a coleta de dados da pesquisa de mercado, da análise setorial, a primeira coisa que vocês podem fazer, a primeira coisa que vocês têm que fazer é tentar identificar quais são as fontes de dados que vocês têm para poder trazer os dados para a pesquisa. Nesse caso, desse trabalho que vocês irão fazer, que envolve aí a análise setorial da mesorregião sul do estado de Goiás, nós podemos, assim, primeiro trabalhar com fontes que, por um lado, são dados confiáveis, a priori, né, são dados de acesso público, são dados validados. Então, essa é a primeira coisa a fazer. Então, que fontes são essas? IBGE, procurar saber se o IBGE possui dados do que eu quero procurar ou pesquisar. Esse é um ponto. Se o governo do estado, no caso, o estado de Goiás, se os sites governamentais estaduais possuem dados. Então, a CEPLAN, por exemplo, Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás, ou alguma coisa, aí depende de cada área, Então, os dados do governo estadual, dados oriundos das instituições que fomentam, ou das associações que fomentam as áreas. Então, por exemplo, no caso da administração, é o CRA, Conselho Regional de Administração. No caso da contabilidade, é o CRC. No caso de engenharia, é o CREA, ou agronomia. No caso da fisioterapia, é o COFITO. Então, são as associações, são as instituições, que regulamentam as normativas de cada uma das profissões. Muitas das vezes, elas também possuem dados sobre como é que funciona, a quantidade de pessoas que são registradas no estado, a quantidade, onde estão essas pessoas. Então, essa também pode ser considerada uma fonte de dados e confiável. Uma outra fonte de dados aí mais próxima seriam as prefeituras. Então, você conseguir acesso à prefeitura, principalmente aos órgãos de arrecadação, porque tem alguns, eu não sei como é que chama, às vezes de uma prefeitura para outra pode mudar o nome, mas é o setor onde, por exemplo, eu preciso abrir um MEI na minha empresa, eu preciso abrir minha empresa no município. Aonde que eu vou? Você provavelmente vai na prefeitura, você tem que ir na Agenfa para fazer a questão da junta comercial. Então depende muito do tipo de empresa que você está abrindo, depende do setor, do segmento e do tamanho da empresa. Então, mas geralmente você tem que procurar a prefeitura. Ainda mais se for questão principalmente de prestação de serviço, porque há o recolhimento do ISSQN, que é o imposto que tributa em cima de prestação de serviço. Então nós temos essas questões a serem observadas. Uma coisa que vocês têm que tomar, e aí é uma sugestão, uma dica, uma orientação, é que tem que ter paciência, Assim,
Muita educação, é um trabalho acadêmico, não é um trabalho profissional. Então deixem isso claro, se identifiquem. Né? Então, por exemplo, ou eu ligo lá no lugar, ou chego no lugar, oi, tudo bem? Bom dia, meu nome é Rogério, né? Eu sou estudante do curso tal, estou fazendo um trabalho aqui sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu preciso muito da sua ajuda. Então, assim, a gente tem que se colocar sempre numa posição de humildade, né? Uma humildade verdadeira. Nós dependemos que a pessoa tenha boa fé do outro lado, que a pessoa, nós temos que criar uma empatia com a pessoa para que ela tenha a boa vontade de querer oportunizar que nós consigamos desenvolver o nosso trabalho. Então, quem trabalha com pesquisa, em qualquer âmbito, pessoal, né, até às vezes um consultor também tem essa questão, muda um pouco, mas aí é uma outra questão. Mas assim, toda vez que a gente trabalha como acadêmico, seja para fazer um trabalho de faculdade, seja para fazer um TC, um artigo científico, uma pesquisa, nós sempre dependemos que o outro lado possa oportunizar que nós desenvolvemos ou consigamos desenvolver, né, com maestria o nosso trabalho. Então, isso exige, isso já é uma coisa que deveria ser nata na gente, mas aí que exige, né, assim, sem sombra de dúvida, que nós tenhamos uma simpatia muito grande, uma educação, né, elibada ali, né, a gente tem uma educação muito boa com as pessoas, porque nós dependemos que as pessoas tenham essa boa vontade. Uma coisa que é comum acontecer, para vocês entenderem por que eu estou fazendo essa orientação, porque a pessoa fala assim, nossa, isso aí vai me dar um trabalho, não, isso aí vai me dar, eu estou com tanta coisa para fazer, isso aí vai me tomar tempo, eu não tenho tempo para isso não. Então a gente tem que, nós dependemos disso, entende? Por isso que eu falei que a gente tem que mostrar para o cara que pode ser oportunizado por ele. Um argumento que você pode utilizar é falar para a pessoa o seguinte, olha, terminando essa pesquisa, você me passa o seu e-mail, eu te passo o resultado dessa pesquisa. Então, vocês podem falar para todas as pessoas que vocês entrarem em contato que essa é uma pesquisa de cunho acadêmico, né? O único objetivo dela é o desenvolvimento de habilidades da administração dentro da profissão de vocês. Isso não vai sair para a questão de um mercado privado. Essas informações vão ficar restritas ao ambiente acadêmico, né? Então, existe uma certa ética nesse sentido, podem deixar eles despreocupados. Se eles desejarem, a gente não precisa nomear as empresas, né? Então não vai sair lá o nome da empresa do cara, né? Então não vai sair lá Juquinha Limitada na cidade X. A gente pode pôr empresa alfa, empresa beta, empresa gama, entendem? Isso só para vocês perceberem, vai para trazer uma tranquilidade para a pessoa que está do lado de lá e poder fornecer as informações dela. Então, se ao conversar com as pessoas, vocês percebem que elas ficam receosas, que elas não querem compartilhar as informações dela, você pode fazer um acordo ali de bigode, como se diz, ou se necessário, até por escrito, né, da questão de ética e a questão de confidencialidade, né? Eu tenho trabalhos que eu faço que eu assino contratos de confidencialidade. Eu não posso comentar ou compartilhar nenhum tipo de informação das pesquisas que eu estou fazendo. Se acaso eu vou publicar um artigo depois, por exemplo, você tem que, como eu disse, blindar ali os números, os dados. Quando é nome, você põe, como eu disse, empresa gama, por exemplo. Quando é número, você pode ou manter a proporcionalidade e usar números mentirosos, mas mantendo a proporcionalidade. Então, assim, se é 1000, vira 1 milhão, entende? Mas você mantém a proporcionalidade ou você usa percentual. Então, assim, que eu tenho faturamento de 50 mil reais por mês, tá? Esses 50 mil reais é 100%. Que minhas despesas fixas ficam em 25 mil reais.
Então eu não vou pôr que as despesas fixas da pessoa, né, do nosso cliente, é R$ 25.000. Eu vou falar que é 50%. Então, entende? É uma maneira também de você mascarar. Você mantém a realidade dos dados, você mantém a confiabilidade dos dados, mas você realmente não explicita os dados verdadeiros sobre o seu cliente, né, ou coisa do tipo. Então, só para vocês entenderem. Então, né, fechando aqui essa parte, a confiabilidade dos dados. Primeiro, procurar nos órgãos governamentais, pegando numa escala federal, estadual e municipal. E aí, né, às vezes, aquela questão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, às vezes, é comum a gente escutar não, viu, gente? Isso aqui é comum escutar não. Não fiquem frustrados, é o que é mais comum a gente tomar não na cara, né? Falo por experiência. Então, assim, você depende muito do dado de uma prefeitura. Aí você vai lá e escuta não. Aí você espera uns dias, vai de novo, tenta com outra pessoa, né? Então, tenta, sabe? Põe outro colega para ir conversar. Nossa, isso aqui é importante demais. Isso aqui tem. Dá uma chorada. Quem precisa é a gente. Então, tenham essa concepção. Isso faz parte do negócio, né? Faz parte da atividade. Estou comentando por quê? Porque muitos vão falar assim, professor, que eu não estou conseguindo os dados. Tá, isso eu já sei. Isso eu já sei, entende? Isso eu já sei. Porque geralmente é a pedreira. Isso é a pedreira, né? Então, isso é a pedreira. Se você está fazendo uma pesquisa numa cidade grande, por exemplo, cidades grandes aqui no sul, né? Sei lá, Rio Verde, Tubiara, às vezes Jataí, eu não sei se pega essa região sul aqui, mas acho que Jataí também tá. Mineiros, cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Então, ok, você tem lá, sei lá, na área, não é o caso de vocês, mas na área da agronomia, você tem lá 50 empresas, e aí você não conseguiu pegar dado de 25. Beleza, porque 25 ainda é uma amostragem válida para pesquisa. Agora, numa pequena cidade, gente, você pega ali cidades pequenas, Panamá, Edealina, né, às vezes Joviânia, são cidades pequenas, com 2.000 habitantes, 6.000 habitantes, e aí às vezes você não tem 50 empresas, você tem 3 empresas, e aí 2 não respondem, aí, então assim, você está numa cidade pequena que tem poucas empresas, você tem que tentar fazer com todas, porque senão você não tem uma amostragem válida para trazer uma confiabilidade sobre aquele ponto, né? Isso é uma questão estatística. A gente não vai aprofundar aqui, não é aula de estatística, né? Mas tem a ver com amostragem e tal. É lógico que quando a gente juntar toda a mesorregião, mesmo, vamos supor, como eu disse, de 3 empresas, você pegando de uma, ao menos você traz uma representatividade amostral olhando para a mesorregião, o que já é ótimo. O que já é ótimo, né? O que é ótimo. Para quem é daquela cidade, não é uma amostra muito válida, porque teve poucos atores participando. É o nome que nós damos, atores de rede. Então, mas para a amostra macro, vai ficar legal. Quando juntar todo o trabalho, vocês forem confabular todas as pesquisas de todas as cidades, aí vai dar um número interessante. Então, essas são orientações. Ponto. Passando para outra orientação em cima de coleta de dados. Antigamente, nós tínhamos as listas telefônicas. Hoje, praticamente, é raríssimo existir lista telefônica. Então, tem internet. Uma outra maneira de conseguir fazer a coleta de dados é indo diretamente nas empresas. Então, por exemplo, eu vou fazer o trabalho na área de engenharia. Ok. Quantas empresas de engenharia e quantos escritórios de engenharia eu consigo levantar ao pesquisar isso lá na internet, né, usando lá algum motor de busca como Google, Bing, Yahoo, Tirse, KD, DuckDuckGo, né? Nós temos vários motores de busca, né? O mais famoso no Brasil é o Google, mas tentem usar mais de um. O Google ele é muito parcial, o Google não é neutro,
tá? Então, tentem usar outros. O Google tem hora que ele atrapalha a gente. Tentem usar outros. Então, por exemplo, estou pesquisando, vou inventar aqui, estou pesquisando clínica de fisioterapia na cidade de Morrinhos. E pesquiso pelo Google. E ele só fica mandando para mim anúncios de fisioterapia de Goiânia. É porque são os patrocinados. Às vezes você usa o Yahoo Search, né, e pesquisa do Yahoo, e ele vai te dar resultados. Então você tem que tentar outros motores de busca. Isso também é um macete. Aprendam. Né? Ainda mais que vocês devem estar fazendo os TCs de vocês. Isso é uma dica bem interessante. Eu uso o Google também. Mas sempre quando eu quero, por exemplo, eu quero uma pesquisa idônea, imparcial, eu gosto de usar um que chama DuckDuckGo. Né? Duque de pato mesmo, né? DuckDuckGo. Ele não é brasileiro e ele é imparcial e ele não rastreia os dados. Então tem algumas vantagens. Vocês vão perceber que se você usa uma palavra-chave e usa nos diversos motores de busca diferentes, você vai ter resultados diferentes. Por que isso? Por causa da parcialidade ou não desse motor de busca em relação à pesquisa. Né? E aí outras questões que não vem ao caso aqui agora. E aí, então, assim, uma outra jeito de você fazer a pesquisa, mais puxado ainda, é você fazer uma baita de uma pesquisa na internet aí, né? O próprio Google já te dá telefone, já te dá umas coisas, você pode ir para o Facebook, você pode ir para o Instagram, né? Você pode ir, mas o pessoal usa mais esses dois, né? Aqui na nossa região, nessa micro-região nossa, o pessoal usa mais ou Facebook ou Instagram, o pessoal usa muito pouco, tipo Twitter, né? Ou LinkedIn também pode ser uma. Mas seria o quê? Fazer uma mineração de pesquisa em redes sociais, tentando levantar quais são as empresas na localidade que você quer. Às vezes a empresa, por exemplo, eu tenho uma pequena empresa, eu sou um engenheiro, eu sou um fisioterapeuta, um administrador, um contador, um agrônomo, eu não tenho telefone comercial, não tenho telefone físico, eu às vezes nem tenho ponto comercial, mas eu sou um profissional que tem muitos clientes, todo mundo me conhece, mas eu só tenho celular e uma página numa rede social. Então, se a gente for só pelos canais oficiais, às vezes você nem aparece, né? Então, você tem que dar uma buscada aí na internet, você pode conseguir bastante informação. E aí, você pode fazer uma coleta de dados em cima dessas pessoas. Sugestão? Pegue e liga, né? Pegue e liga. Pego aqui, o telefone aqui, liga assim, alô, bom dia, tudo bem? Estou falando com o fulano tal? Assim, está, olha, meu nome é assim, assim, assado, eu moro em, sei lá, Goiatuba, eu sou aluno do 9º período do curso tal, né, e estou fazendo uma pesquisa sobre análise setorial que foi pedida pelo meu professor na disciplina de administração, e essa pesquisa envolve fazer um levantamento assim, assim, assado, e eu queria ver se eu posso contar com sua colaboração e te enviar um e-mail com um questionário para você me responder, né? No final da pesquisa a gente vai mandar um feedback para todo mundo o resultado da pesquisa. Posso contar com a sua ajuda? Então, tá vendo? Isso é um jeito. Ou posso mandar essa pesquisa no WhatsApp para você. O importante é que você verifique de alguma maneira que você consiga colher isso. Fazer a pesquisa pelo telefone geralmente não dá muito certo, né? O que vocês vão também acontecer, que vai acontecer, que eu já passo também esse caminho das pedras para vocês, vamos supor, eu fiz uma pegada dessa, eu liguei para lá 15 pessoas, 20 pessoas no dia, peguei lá, tenho 20 telefones, 20 e-mails e mando essa pesquisa para esses 20 e-mails. Né, pelo Google Forms e tal. Vocês vão descobrir que depois de umas 2 semanas, de 20 pessoas, 3, 4 responderam. Isso acontece, gente. Eu falo por experiência, infelizmente. As pessoas esquecem, falam que não tem tempo, dá preguiça. Então você vai ter que mandar uma mensagem no WhatsApp ali, ou mandar um e-mail para a pessoa, por favor, né, o meu prazo para fazer meu trabalho está acabando, conto com a sua ajuda ainda assim, apenas 5 minutinhos você responde o questionário e tal. Então já se previnam no caso de fazer coleta de dados. Tem essa perspectiva de que as pessoas não vão responder. Né? Então, assim, na melhor das hipóteses, metade das pessoas respondem. Na melhor das hipóteses, pelas experiências que eu tenho pessoal e de pessoas que eu conheço que utilizam esses meios eletrônicos para responder pesquisa. Então, tenham isso em mente.
Então, se você manda para 100 pessoas, 50 vão responder, na melhor das hipóteses, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez eu fiz uma pesquisa para onde eu mandei 200, quase 250, né, e-mails para responder uma pesquisa de uns 10 minutos. E de 240 e-mails, 30 responderam. 30 responderam. Então, assim, menos de um quarto responderam. Então, é coisa do tipo, né? Então, tenham isso em mente. E aí, gente, é meter a cara a tapa mesmo. Então, vocês têm que ir naquela questão de se organizar. Vocês não podem demorar muito para se organizar. Depois, a gente pode marcar uma reunião, depois de vocês conversarem sobre isso, de fazer uma reunião comigo, né? Onde a gente possa falar, professor, a gente vai fazer desse jeito aqui, ou está fazendo dessa maneira. O que você acha? Então, se organizem, planejem, verifiquem como é que vocês vão fazer as pesquisas, elaborem com quem vocês vão fazer as pesquisas, como é que vai ser a ação de vocês em relação a fazer as pesquisas, ponham essa metodologia no papel, isso aí é rápido até, faz isso aí em alguns dias. Então, se organize antes de fazer a pesquisa. Não saiam fazendo as pesquisas sem planejar. Porque depois você se perde ou não dá certo e você não consegue falar assim, aonde que eu errei? Então essa é uma sugestão aí. Então esse vídeo acabou que ficou maior do que eu tinha planejado, mas eu dei várias orientações, né, de várias fontes e vários problemas que vocês podem enfrentar, ok? Abraços, até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse pequeno videozinho para passar algumas orientações sobre uma atividade que eu estou postando no Google Sala de Aula para vocês, para ser desenvolvida no mês de maio. Então, passar algumas orientações aqui. Vamos lá. A atividade chama análise setorial. Independentemente do tipo de profissão ou segmento que você vai trabalhar ou pretende entrar no mercado, é importante, né, de uma maneira assim mais coerente, que você faça uma análise setorial daquele ambiente que você pretende trabalhar ou entrar no mercado. E isso a gente dá o nome de pesquisa multissetorial ou pesquisa setorial ou mesmo uma pesquisa de mercado. Então, às vezes a empresa, ela, como eu disse, ela vai entrar no mercado, ela faz uma pesquisa de mercado para entender melhor quais são os aspectos, quais são os fatores que influenciam esse segmento. Às vezes a empresa já está no mercado, né? E ela quer fazer um investimento, ou ela está passando por dificuldades, e ela também faz uma pesquisa de mercado para entender o que está acontecendo, se é problemas na empresa, ou se o número de concorrentes aumentou, por exemplo, ou se houve mudança no perfil de comportamento do consumidor. Então, existem várias nuances que influenciam a importância dessa questão de pesquisa de mercado ou análise setorial. Bom, não vou me demandar muito tempo nessa questão aqui, não, de teoria. Não é difícil entender isso, né? Não é difícil entender isso. Eu separei alguns materiais, eu fiz uma pesquisa na internet, separei alguns materiais, separei alguns artigos científicos, algumas matérias, separei algumas dissertações de mestrado e postei aí para que vocês tenham, a título de exemplo, né, um material base, né, para dar uma olhada, passar o olho, dar uma lida, dar uma estudada, falar assim, nossa, o que é a análise setorial? Para que serve a análise setorial? Quais são as características e vantagens e desvantagens da análise setorial? Então eu já passei um material aí para vocês base, para vocês terem aí como se inteirar de o que é isso, para que serve isso e tudo mais. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é desenvolver o trabalho em si, né? Então o primeiro ponto é se inteirar, porque você tem que saber falar muito bem sobre isso. Então saber isso que eu acabei de explicar. O segundo ponto é colocar em prática, né? E aí é uma outra explicação. Então quem que vai fazer o trabalho? Professor, o trabalho é individual? Não, o trabalho não é individual.
Professor, eu trabalho em grupo? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Eu não vou separar o trabalho em grupo como sendo assim o trabalho em pequenos grupos de pessoas. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Mas eu vou deixar isso por conta de vocês. De vocês. De que maneira? Professor, onde que eu vou fazer o trabalho? Eu vou fazer o trabalho na cidade que eu moro? Eu vou fazer o trabalho em Goiatuba? Vou fazer o trabalho em Vicentinópolis, em Morrinhos, em Tubiara? Vocês vão fazer o trabalho, na verdade, na região sul de Goiás. Então, o objetivo do trabalho é fazer na mesorregião. Na mesorregião. E, como eu disse, a mesorregião sul de Goiás. Dentro da mesorregião, nós temos as micro-regiões. Por exemplo, as nossas cidades aqui vizinhas, aqui, elas ficam dentro da micro-região, que é conhecida como micro-região do Meia Ponte, né? Mas para nós termos uma pesquisa mais interessante, mais validada, mais coerente, eu estava analisando, já tem umas 2 semanas que eu venho vendo como é que eu vou fazer o trabalho, a proposta, e eu estou colocando para fazer na região sul de Goiás, ou seja, na mesorregião sul de Goiás. Existem vários sites que dão para vocês qual é a mesorregião sul de Goiás, quais são as micro-regiões, quais são os municípios dessa região, né? Isso não é problema encontrar. Aproximadamente 80 municípios fazem parte da região sul-goiana. 80 municípios. Lógico que nós temos aí municípios com 2.000 habitantes e nós temos município aí com quase 200.000 habitantes, né? A grande maioria dos municípios são todos municípios muito pequenininhos, certo? Então esse é um ponto. Então vocês vão ter que fazer um levantamento disso aí, né? Nossa, quais são os municípios? Qual que é o tamanho aproximado dos municípios? Então, esse é o trabalho. Então, assim, eu vou fazer a análise setorial no segmento de sorveteria. Eu vou fazer a análise setorial no segmento de varejo de confecção. Eu vou fazer a análise setorial no segmento de dentista. Eu vou fazer análise setorial no segmento de contadores. Não, vocês vão fazer a análise setorial no segmento da profissão de vocês, né? Então, assim, eu vou fazer análise setorial no segmento de engenharia civil. Eu vou fazer análise setorial no segmento de fisioterapia. Eu vou fazer análise setorial no segmento de administração. Eu vou fazer análise setorial no segmento de agronomia. Por que fazer já na área de vocês? Vocês estão no final do curso e um dos objetivos que nós podemos colher com o bom desenvolvimento desse trabalho é que vocês tenham em mãos dados reais e atuais de como é que está o mercado de trabalho do qual vocês vão participar, né? Então, esse é um dos principais objetivos dessa atividade. A gente ter uma análise setorial atual do segmento de trabalho de vocês, né? Então, é por aí, certo? Depois, depende de como ficar o trabalho e tudo mais, conforme vocês tiverem uma qualidade de dados desse trabalho, eu fazer a proposta por um aluno ou outro que teve melhor desempenho ou teve maior participação no trabalho, de a gente, às vezes, desdobrar esse trabalho e possivelmente isso virar um artigo científico, por exemplo, com a minha ajuda, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode, às vezes, acontecer no futuro próximo aí. Então, voltando para o trabalho, é isso aí. Última dica, que depois eu ainda vou gravar algum outro vídeo para vocês, dando algumas orientações. Então, primeira dica, pessoal, o trabalho é para a sala inteira. Então, as turmas têm aí mais de 20 alunos, certo? Pela análise que eu fiz, às vezes vai ter situação que um aluno faz várias cidades, vai ter cidade que vai ter que ficar 2 alunos fazendo ela. Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês, para essa primeira semana de maio, é que tenham já 2 metas, na minha opinião. Vocês têm 5 semanas para fazer o trabalho.
Vocês têm 5 semanas para fazer o trabalho. Minha opinião sobre a primeira meta para a primeira semana. Se inteirar do material que foi passado, e vocês vão ter que se reunir. Então, vocês vão ter que se organizar, se reunir, bater um papo, às vezes a turma escolher um gerente ou um líder que possa condicionar os trabalhos. É importante, isso não é errado, é importante. Então, assim, não, nós temos aqui um grupo de 20 pessoas, 25 pessoas. O fulano vai ser nosso líder para orientar nossas ações. Porque senão, se não tem, às vezes, uma pessoa que direciona, que olha de maneira macro, as coisas podem se perder. Pode ser 1 ou 2. Então, vocês têm que se organizar. Como eu disse, vocês podem ter várias equipes dentro do próprio trabalho? Vocês podem, mas vocês têm que decidir isso entre vocês. Então, se interem do trabalho, se interem da região, da mesorregião, região sul de Goiás, se interem mais ou menos dos municípios. Eu já fiz isso, eu tive que fazer esse trabalho, né, ter uma noção de quantos municípios são, qual que é o tamanho dos municípios. É só jogar no Excel, eu pelo menos fiz isso. Isso você consegue dados na internet de maneira muito fácil, gente. Né? Mesmo o IBGE. Qual que é o tamanho desses municípios, dá uma separada e tal, e aí vai. Então, eu penso que isso seria a primeira meta para a primeira semana. E aí depois, uma segunda reunião, ou terceira, vocês têm que decidir como é que vocês vão fazer para fazer essa coleta de dados. Né? Então, no meu próximo vídeo, eu vou fazer sobre orientações de sugestões de como é que vocês podem fazer a coleta de dados. A priori é isso. Se interem e confabulem sobre essas orientações que eu fiz, né? Mãos à obra. Eu não tenho certeza certinho da nota, mas o trabalho deve valer 2 pontos. Eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer para corrigir isso ou mensurar isso. E para finalizar, eu queria fazer um alerta. É uma coisa que sempre acontece quando o trabalho é feito em grupos grandes. A pessoa, fiquem à vontade, todos nós somos adultos, então assim, por exemplo, vamos supor que os alunos são as letras do alfabeto. Aí a letra A chega em mim e fala, professor, que a letra J não trabalhou, não fez nada. Pessoal, o responsável pelo trabalho, qualquer pessoa que chegar e falar assim, o fulano, a letra J não trabalhou, não está ajudando. Eu não vou perder tempo com isso. Eu vou entrar em contato com a letra J e falar assim, olha, eu vou zerar a nota do seu trabalho porque estou sendo comunicado que você não está fazendo nada do trabalho. Para mim, é uma situação simples. Então, vocês resolvam isso entre vocês. Então, por exemplo, que a letra J não está fazendo nada. Mas deixa desse jeito. Então, você está carregando uma letra J que não está trabalhando em nada, não está contribuindo com nada, e você está fazendo isso conscientemente. Então, não venha reclamar para mim. Se venha reclamar para mim, eu vou perguntar para a letra J. Letra J, eu vou zerar seu trabalho porque foi comunicado que você não está ajudando. Que não é assim, que não sei o quê. Não é problema meu. Então, resolvam entre vocês. Ok? Isso tem a ver com administração. Isso não é à toa. Essas coisas que eu estou passando para vocês têm a ver com várias habilidades que envolvem a questão de trabalho em equipe, né? de delegação de tarefa, de reunião e de emissão de atingimento de meta, de liderança, de motivação, né? De participação, de responsabilidade. Então envolve várias coisas que são fundamentais para o mercado de trabalho e para a questão do administrador. Né? Então tenham isso de maneira clara. Eu não vou estressar por causa disso. Avisou que o colega não está trabalhando, eu vou só comunicar a ele. Olha, foi me avisado que você não está trabalhando. Para mim, sua nota é 0. Eu ainda vou decidir como é que eu vou pontuar esse trabalho. Então, por exemplo, com certeza vocês vão ter um trabalho redigido na mão para me entregar. Com certeza, esse é um produto do trabalho. Com certeza. Provavelmente, a gente deve fazer ou uma mesa redonda, de vocês explicarem o trabalho, ou a gente faz um vídeo, ou uma coisa nesse sentido. Então, eu estou decidindo isso, aviso vocês o mais rápido possível. Tá ok? Abraços, até a próxima. E como eu disse, um bom mês de maio pra gente, né? E vamos lá. Até mais.